Olá pessoal, se você tem interesse em saber melhor as melhores estratégias para a internacionalização de patrimônio, neste vídeo falaremos sobre o que é uma offshore, quais são os países mais utilizados para se internacionalizar o patrimônio e quais são as decisões que têm que ser tomadas estrategicamente para se colocar o patrimônio fora do país. Eu sou Wagner Quito, sócio e head de planejamento tributário aqui na Tivoli. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no nosso canal do YouTube, ative as notificações para ficar sempre inteirado sobre os conteúdos que a gente tem vindo a postar. E nesse artigo a gente vai aprofundar um pouquinho mais detalhes de como planejar, o que considerar e o que fazer de fato estrategicamente para colocar o patrimônio fora do país, sempre obedecendo 3 pilares de condução de projetos. O pilar de planejamento patrimonial, ou seja, como que a gente consegue trazer isolamento de risco de uma forma bem planejada. Racionalização tributária, como que a gente legalmente faz com que essa estrutura racionalize, você deixe de pagar imposto desnecessariamente, efetivamente pague o imposto quando tem necessidade. E quando a gente fala em racionalização tributária, nem sempre é deixar de pagar imposto, às vezes é pagar pouco durante muito tempo, ou pagar o mesmo imposto que você pagaria hoje, daqui a 15, 20 anos. Você consegue postergar a carga tributária. E o último pilar é a facilitação sucessória. Como que a gente faz para ter uma estrutura que a família receba esse patrimônio de uma forma fluida, com menos custos e menos interferência de diversos atores nesse processo. Bom, é muito comum que esse tipo de estratégia, internacionalizar o patrimônio, considere uma empresa offshore ou uma empresa nos Estados Unidos. E aí as pessoas ficam um pouco receosas. Poxa, o que é uma empresa offshore? Na prática, a empresa offshore é uma empresa como outra qualquer. Uma empresa brasileira, uma empresa americana. A diferença é que ela está sediada num país que tem algum tipo de tributação favorecida, ou um regime fiscal que seja mais benéfico contra os regimes tradicionais que a gente conhece. Então, para tirar essa primeira trava do investidor, uma empresa offshore é completamente comum, você pode abrir uma empresa offshore, desde que seu dinheiro que você vai aportar nessa empresa seja legal, de origem lícita e esteja declarado, não tem de fato nenhum problema, tá, pessoal? Então, a gente está muito acostumado a conduzir projetos e a offshore, o principal benefício de você considerar uma offshore, na verdade uma empresa internacional, é porque você, no teu nome, você investindo no nome pessoal, você sempre vai pagar imposto no Brasil, ou vai pagar imposto na maior parte das vezes, melhor dizendo, sempre que tiver algum oferimento de renda. Nós brasileiros somos tributados pelo regime de caixa e tributação global. Ou seja, independente de eu trazer o dinheiro para o Brasil, eu sempre tenho que expor esse capital, esse dinheiro recebido mesmo fora do país, para o fisco brasileiro e eventualmente pagar algum imposto. Então a principal diferença é essa, colocando numa empresa internacional e sendo ela ainda uma empresa sediada num país com tributação favorecida, para o Brasil, você não paga imposto nenhum enquanto não retirar dinheiro da empresa. Então você capitaliza uma empresa, esta empresa vai fazer um investimento, enquanto você não tira o dinheiro, você tem uma cota dessa empresa e nada a pagar ao fisco brasileiro. Tirou dinheiro, pode ser, tem diversas estratégias aqui para a gente conseguir racionalizar, eventualmente postergar a carga tributária, pode ser que tenha algum impacto tributário, mas a principal vantagem é essa, não pagar, vendi um ativo, tem que pagar o imposto nesse momento. Então a principal diferença é, na pessoa física, sempre que tiver algum oferimento de renda, provavelmente vai ter um imposto no Brasil. Se eu investir por meio de uma empresa em qualquer lugar fora do país, principalmente uma empresa offshore, eu não tenho imposto nenhum, exceto se você tirar dinheiro dessa empresa. Bom, e aí qual é a primeira coisa que as pessoas, que é muito comum a gente inclusive responder essa dúvida de investidores, qual é a primeira coisa que as pessoas pensam? Custo. O que eu preciso para fazer, quanto que eu preciso gastar para abrir a empresa e depois para manter essa empresa. Então a gente sempre fala, bom, primeiro depende do país, então a gente tem diversos países, a gente aqui na Tivoli geralmente trabalha com 3 jurisdições, países da América Central, Uruguai e Luxemburgo, diferentes custos, diferentes estratégias, a gente vai falar um pouco mais para frente, mas o custo para se implementar uma estrutura internacional, ele inicia, só com os advogados locais, está em torno de $2.000. Então, é isso em mente. Olha, vou gastar $2.000, vou investir $2.000. A gente sempre tira esse conceito de gasto. É um investimento. Então, você coloca o dinheiro para usufruir desses benefícios por muitos anos. Então, você investe $2.000, paga em torno de $1.500 ao ano e tem essa estrutura racionalizada, tendo esses 3 pilares que eu comentei. Proteção patrimonial,
racionalização tributária e facilitação sucessória. Bom, e aí $2.000 para abrir e $1.500 para manter. Isso são os custos mais baratos, né? Luxemburgo, quando a gente fala de Luxemburgo, é o país, é o queridinho, né, do mundo, então é o que tem mais aperto de compliance, inclusive onde vários bancos colocam os fundos lá sediados, então os custos lá são mais altos, eles começam entre 20 mil euros para implementar e uns 16, 17 mil euros para se manter. Então é aquilo, a gente pode começar com uma estrutura mais simples e complexificando conforme ela vai tendo necessidade de ser complexificada. A gente trabalha muito aqui com projetos de investimento em real estate nos Estados Unidos, e aí a gente começa com uma estrutura mais simples possível. E vamos migrando conforme essa carteira vai aumentando, os riscos vão aumentando, o potencial de imposto de herança vai sendo relevante, a gente vai migrando e, em geral, usar uma offshore é um dos melhores caminhos. Tá? E aí quando se fala em questões estratégicas, né, o que precisa se pensar quando vai abrir uma empresa offshore? 3 pilares, como eu já falei, mas não necessariamente esses 3 pilares te respondem tudo. Você precisa olhar os custos, que geralmente as pessoas focam no custo, mas tem outras questões que precisam ser consideradas. A gente traz aqui 5 questões. Tá? A primeira é o risco país, ou seja, não adianta colocar a sua empresa sediada num país que pode ter confisco, por exemplo. Então, o quão esse risco país ele é sensível a ponto de você abrir uma estrutura lá e ter algum risco em relação a essa empresa lá sediada. O segundo é o risco tributário no Brasil. Tivemos aí recentemente a reforma tributária, né, uma tentativa de reforma tributária, a gente não teve nenhuma evolução ainda relevante, mas o primeiro texto da reforma tributária, ele colocava diversos países, principalmente os países da América Central, como países que iam ser afetados de forma relevante. Qual era o impacto dessa reforma? Era tributar lucros mesmo não distribuídos. Então, grandes países, os países desenvolvidos, como por exemplo Estados Unidos, Portugal, eles têm a regra de CFC. O que é isso? Então, se tem um residente sediado, residente fiscal nesses países, com uma empresa offshore, lembrando que a empresa offshore é uma empresa que não tributa a renda, ou que tributa para o fisco brasileiro, né, ou que tributa até 20% dessa renda. E aí, no Brasil, a gente ia fazer essa adesão pelo primeiro texto. Então, independente de distribuir dividendos, sempre que fosse apurado o balanço, ia ter que pagar um imposto aqui no Brasil. Então, o segundo item que a gente traz é o risco tributário no Brasil. O quão sensível é para o Brasil este país onde eu vou construir a empresa. Tá? Por exemplo, Ilhas Virgens Britânicas, Cayman e Bahamas, são 3 países que estão na lista, na Instrução Normativa 1037 da Receita Federal, que lista todos os países que seriam afetados por essa regra de antidiferimento. O nome da regra é regra antidiferimento. O terceiro item é a possibilidade de implementar ferramentas de facilitação sucessória. Poxa, a gente falou aqui em 3 pilares: proteção patrimonial, racionalização tributária, facilitação sucessória. Se eu não consigo atender um desses 3 pilares, eu fico aqui com uma impossibilidade de facilitar, né, a passagem do meu patrimônio para os meus herdeiros. Então não adianta eu abrir uma empresa num país que seja barato, mas que não me permita eu implementar ferramentas de facilitação sucessória. O quarto item, proteção patrimonial, ou seja, o país é pro-business, tem algum risco desse país ter uma mudança na maneira de negócios que afete a sua empresa, tem alguma mudança do regime fiscal ser alterado. Por exemplo, Ilhas Virgens Britânicas, Cayman, Bahamas, não tem nenhuma indicação, nenhum indício de que esses países vão mudar o regime tributário. Então a gente diz que ele tem uma certa proteção patrimonial. E o quinto item são acordos para evitar bitributação. Bom, esse país que você vai investir, vai usar a empresa para investimento no exterior, tem acordo com o Brasil para evitar bitributação? Esse país que você vai constituir a empresa, tem acordo para evitar bitributação com um país sede dos investimentos? Então aí são 5 pontos que a gente traz como os principais fatores estratégicos. Tá? Além do custo, risco país, risco tributário no Brasil, possibilidade de implementação de ferramentas de facilitação sucessória, proteção patrimonial e se esse país tem acordo para evitar bitributação, seja com o Brasil, como também com o país onde você vai investir. E aí a gente vai até expor nesse vídeo aqui um quadrinho que a gente colocou em um artigo nosso do blog, onde a gente fez uma matriz para identificar adequar, né, o perfil do investidor à jurisdição mais adequada. E aí a gente diz que, como eu já falei no vídeo, né, o Luxemburgo é o queridinho do mundo em relação a compliance, etc. E aí a gente coloca Luxemburgo como para grandes players, ou pessoas que têm um patrimônio
no internacional muito elevado. Por quê? Porque o custo é alto, mas tudo do melhor Luxemburgo tem. Então podemos pensar em Luxemburgo como este veículo. Uma estrutura intermédia não está nem muito barata, nem muito cara, e atende todos aqueles 5 pontos que eu trouxe, é o Uruguai. Então o Uruguai tem sido, nosso vizinho aqui, tem sido muito utilizado como veículo para investir fora do país, porque não tem tributação para rendas internacionais, tem possibilidade de facilitação acessória. Apesar de estar aqui na América do Sul, o risco deles, o risco do país é baixo até o momento. Então a gente utiliza o Uruguai como uma estrutura intermédia. Não são os $2.000 para abrir, nem os 1.500 para se manter, mas também não são os 20 mil euros para se abrir uma estrutura e 17 mil euros para se manter como é no Luxemburgo. E por último, os países da América Central. São os mais tradicionais, inclusive os mais conhecidos por nós. Cayman, Bahamas, Ilhas Virgens Britânicas, por exemplo. Então, esses três países que eu citei, eles estão na Instrução Normativa 1037, a maior fragilidade deles é essa questão. De resto, não tem possibilidade, não tem um indício, né, de mudança de tributação, não tem indício de risco país, enfim, ele tem tudo de benéfico, exceto eventualmente ser considerado um país aí que terá a CFC Rule aplicável, tá? Então a gente sempre tem vindo a trazer para os nossos investidores esses conceitos. Não adianta só olhar para custo, tem que olhar para custo e também o que você precisa, entender o que você precisa para a sua estrutura, para a sua família, para os seus investimentos, entender o país e com isso a gente consegue dar o próximo passo de internacionalização de patrimônio. E como a gente ajuda os nossos clientes? Bom, o processo de internacionalização de patrimônio ele não é tão simples quanto abro uma conta em qualquer corretora e vou internacionalizando o patrimônio. A principal dor das pessoas é como fazer isso. E a gente está aqui exatamente para ajudar os nossos investidores e clientes a como colocar esse patrimônio lá fora. Então, tem diversas nuances a serem consideradas, além das que a gente conversou aqui nesse vídeo, como risco país, etc. Mas também o perfil familiar, perfil dos investimentos. O que você pretende com esse investimento? É para aposentadoria? É para passar para os filhos, pagar a faculdade dos filhos? Enfim, tem diversas questões que não são tão tácitas que a gente analisa em projetos de estruturação internacional, planejamento tributário e estruturação internacional, projetos de diagnóstico. Eventualmente as pessoas já têm investimento lá fora, não sabem bem se estão declarando certo, se estão declarando as rendas como deveriam estar declarando, se estão atendendo 100% das obrigações acessórias no Brasil. E aqui na Ativa a gente tem exatamente esse tipo de serviço, seja de olhar para trás e planejar para frente, como não olhamos para trás e olhamos 100% para frente. Eventualmente você não tem investimentos, quer começar do zero, a gente consegue te ajudar, ou não, já tem investimentos e quer também replanejar, quer olhar qual seria a melhor estratégia, a gente também está aqui para te ajudar. Espero que você tenha gostado desse vídeo, o time está todo 100% à disposição, vai estar disponível aqui um QR Code, basta mirar sua câmera para ser direcionado ao WhatsApp do nosso assessor, e até breve, até o próximo vídeo.